Demais estar com vocês hoje aqui. Hoje nós continuamos a série Teologia Prática. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que quase não tem polêmica. E é bem tranquilo de se falar, que é escatologia, o estudo do fim dos tempos. É bem difícil falar sobre isso, porque depois dessa visão hollywoodiana, talvez deixados para trás, a gente precisa deixar algumas coisas para trás mesmo e aprender algumas coisas novas e voltar para o Evangelho de Jesus. Então, eu já peço que você abra em Marcos 13, mas só para a gente definir um pouquinho antes sobre escatologia. Escatologia nada mais é do que o estudo do fim dos tempos, né? O estudo das últimas coisas. Lembrando também que nós não encontramos só o estudo das últimas coisas apenas em Apocalipse. Muita gente pensa só em Apocalipse nós temos o estudo das últimas coisas, mas não. Jesus falou muito sobre o fim dos tempos e hoje a gente vai ler uma parte de Marcos 13, né? Então a gente precisa ter essa ideia e tentar tirar alguns equívocos que até hoje nós sofremos muito na igreja e tentar trazer uma teologia prática dentro da perspectiva do fim dos tempos. E nós colocaremos aqui uma posição reformada da Igreja Presbiteriana, do estudo do fim dos tempos. Talvez você fale assim, puxa vida, mas não é assim como eu aprendi, talvez não entenda muito bem, não encaixe muito na sua visão. Não tem problema, depois a gente conversa um pouco mais. Lembrando que eu tenho pouco tempo para falar sobre escatologia. Se a gente jogar no YouTube aí, tem, se eu não me engano, um vídeo do Nicodemos que ele fala sobre escatologia em 6 horas. Então, 6 horas para alguns Nicodemos ainda. Então, imagina a minha limitação aqui, no pouco tempo que nós temos. Então, eu creio que é um assunto que a gente vai ter que caminhar um pouquinho mais para frente aí sobre a questão da escatologia dentro da teologia prática, né? Então, vamos lá ler alguns textos, principalmente no versículo 1 até em diante, aí, em Marcos 13, o sermão profético de Jesus. Vamos ler os primeiros aqui. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Nós temos aqui o texto, o sermão profético de Jesus, mas se você folhear um pouquinho aí em Mateus, em Lucas, você também encontra esse mesmo texto profético. Então, em Mateus 24, um pouco mais detalhado, quando a gente vai falar um pouco mais detalhado do assunto escatologia, você vai para Mateus 24. Lucas também ainda é um sermão bem detalhado de Jesus, só que Marcos é o mesmo sermão, só que um pouco mais enxuto. Então, eu quero trazer a perspectiva de Marcos, que é um pouquinho mais rápida em relação aos outros evangelhos. Uma rápida contextualização em relação ao que a gente acabou de ler aqui, de Marcos 13, é que no início logo ele já diz ali, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, né? Jesus estava no templo, então para você lembrar um pouquinho, ele estava saindo ali do encontro com a viúva e também depois de ter batido nos fariseus. Não sei se você lembra bem, mas em Mateus 23 você tem ali aquele famoso discurso de Jesus, ai de vós, escribas e fariseus. Ele tinha acontecido isso, e aí ele saiu do templo. Logo quando ele saiu do templo, ele foi questionado pelos discípulos. E esse questionamento que nasce dos discípulos, basicamente, é uma ideia assim, Jesus, você não está vendo como que é o templo? Por quê? Porque lá dentro do templo ele falou assim, olha, gente, isso aqui vai ficar deserto. Em Mateus 23 fala bem disso. Olha, essa casa ficará deserta. Quando os discípulos escutam isso, Jesus falando isso, os discípulos ficam meio assim, puxa Jesus, 60 e tantos anos para construir esse templo, isso aqui vai ficar deserto? Não é possível. E por isso que quando ele está saindo, em Marcos nós temos essa divisão, dele chegando, os discípulos chegando para Jesus, falando assim, olha Jesus, presta atenção, olha como as pedras são bonitas, olha como foi construído de forma bela. É isso mesmo que o senhor está falando? Que a casa vai ficar deserta? Que agora já não dá mais tempo para os judeus? É isso mesmo? Aí Jesus vira e diz aquilo que nós temos aqui no versículo 2. Não feche sua Bíblia, hein? Deixa Marcos 13 aí aberto.
E aí ele vai responder esse questionamento dos discípulos, porque os discípulos estavam no ai de vós, nos sermões de ai de vós, de Jesus, e quando ele falou, olha, vai ficar tudo deserto aqui. Se eu não me engano, está em Mateus 23, 38, se você quiser anotar. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, falando sobre Jerusalém e sobre o templo. E aí, no versículo 2, ele vai falar assim, Jesus lhe disse, vês essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, há uma tentativa dos discípulos para Jesus consertar o que foi dito. Pelo contrário, ele vira e fala assim, não, gente, vocês não estão entendendo. Acabou o templo. Não precisa mais de templo. Aqui uma aplicação interessante. Tem muita gente amarrada com a ideia de que a agenda de Jesus acontece por causa do templo em Jerusalém. Então, quando o templo for reconstruído, quando começar uma movimentação em Jerusalém, aí sim há de vir o fim do tempo. Não, não é assim. Porque se a gente for olhar para esse texto, Jesus não dava importância para o templo daquela maneira. Ele virou e falou assim, gente, acabou. Esse templo será derribado. 40 anos depois, acontece a destruição do templo. No ano 70 depois de Cristo. A invasão e o templo cai. E foi uma destruição tão grande que o teto do templo ele era feito de ouro, e o Flávio Josefo, que fala muito disso, que pegou muito fogo e derreteu o ouro caindo no chão, e os romanos chegaram a vasculhar mesmo as pedras não ficaram pedra sobre pedra, de tamanha maneira que eles estavam procurando o ouro. Jesus profeta, lembra disso. Ele está falando antes, 40 anos antes de acontecer aquilo. Então, para Jesus, o templo acaba ali. Não é mais necessário o templo. Por que a gente volta a dizer que o templo é necessário? Por que a gente continua nessa discussão? É necessário que Israel se levante. Israel é o relógio de Deus. Porque o templo acontece. Quando aconteceu o templo, quando acontece uma movimentação lá no Oriente Médio, algo desse tipo, a gente sempre traz essa ideia. Olha o fim dos tempos. Só que a gente vai aprender 3 pontos aqui interessantes do próprio texto. O próprio texto vai trazer essa perspectiva. Mas logo de início, a gente já precisa entender que a questão do templo ali não era muito bem colocada para Jesus. Jesus não ligava muito para isso. Ele saiu do templo e falou assim, olha, eu não volto mais, acabou. No templo, ele bateu nos fariseus. Então essa ideia de que precisa ser construído um templo, precisa ser reconstruído o templo lá em Israel, é uma ideia de você limitar Deus. Por quê? Porque você está colocando a agenda humana para que Jesus volte. E a pergunta é, alguém sabe a volta de Jesus? Não. O que nós temos, é o que nós vamos encontrar aqui no decorrer do texto, são os princípios das dores, os sinais, a grande tribulação. Nós vamos encontrar alguns sinais que a gente vai fazer aqui. Só que o ponto é, a gente não pode colocar algum sinal como marca perfeita. Agora Jesus vem. Não dá para saber, gente. Então a gente precisa deixar bem claro isso em escatologia, no estudo dos fins dos tempos, para que a gente não caia naquelas mensagens de WhatsApp que acontece. Agora acabou. Levantou-se um homem com a marca da besta. Já viram isso? Se der tempo, a gente comenta um pouquinho sobre a marca da besta. Mas geralmente assim, levantou-se um homem no Oriente Médio, sempre se coloca lá, no Oriente Médio, está com a marca da besta e agora é um chip. Na década de 80 tinha muita ideia do chip, mas aí o chip era enorme. Como que é colocar na testa? Então você tem que ficar fazendo o chip 4.3 da besta, não sei. Você tem que ficar inventando agora, porque não é chip. A gente vai entrar um pouquinho, vou ver se vai dar tempo de a gente chegar nessa marca da besta. Como é um assunto um pouco mais detalhado, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá bom? É um assunto mais polêmico aqui, o Juninho também está aqui para me ajudar, para me auxiliar. Então, se tiver alguma dúvida, Diego, eu ouvi isso e tal, a gente pode ir conversando, porque realmente é um estudo. Tá bom? Então, beleza. Depois desses 2 versículos de forma introdutória, a gente entendeu que Jesus estava saindo do templo, e ele vai lá e ele aponta para o templo e fala, não vai dar certo. Ele começa uma caminhada pedagógica. Olha que interessante. A partir do 3 até o final do capítulo, ele começa uma caminhada pedagógica com os seus discípulos, visando a vigilância dos discípulos. Então, os sinais, basicamente, Jesus está falando assim, olha, prestem atenção nos sinais que eu vou falar aqui agora, mas é para que vocês fiquem atentos. O problema é que a gente pega os sinais desse texto e faz um alarde.
Porque nós gostamos de filmes hollywoodianos. Então a gente pega a simplicidade de Jesus que ele trabalha, esse sermão, e a gente começa a colocar, não, a gente gosta do místico, né? Agora a gente gosta do avião que está lá em cima, e aí apaga, todo mundo, né, a roupa sai e tal, aí deixados para trás. Ali. A gente gosta dessa questão mais hollywoodiana. Mas é bem simples. E aí Jesus começa, olha que interessante, ele usa de uma linguagem, os homens nunca vão entender, a gente nunca vai entender, mas ele usa da linguagem da gravidez. Então ele começa a falar dos princípios das dores, né, ali, a grande tribulação, a segunda vinda de Jesus como o nascimento. Então pensa comigo, o princípio das dores, aquela gravidez, no finalzinho ali, que está com algumas dores, mas tem um intervalo. A grande tribulação, que é a dor intensa do pré-parto, que eu não imagino, que nenhum dos homens consegue imaginar. Talvez os casados aqui lembrem um pouquinho de como foi o nascimento. Mas essa intensidade... Quando Jesus virá na segunda vinda, versículo 24 a 27, você tem um nascimento, como se fosse o nascimento, o alívio daquela gravidez. E aí, no final, ele traz um alerta com a parábola da figueira e da vigilância, ali no versículo 28 até o 37. Então, olha, eu quero dividir em 3 partes aqui, depois dessa contextualização rápida do versículo 13, começando por aquilo que Jesus também começa, o princípio das dores. Então, ele vai dizer, a partir do versículo 3... o nosso primeiro ponto aqui. No Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, os seus discípulos, os mais próximos, chegam para Jesus e falam assim: olha, 2 perguntas, Jesus. Quando que isso aí vai acontecer, que você acabou de falar? Que vai acabar, vai ruir o templo, né? E quais sinais haverá quando isso estiver para se cumprir? Aí Jesus responde, no versículo 5 em diante, a resposta de Jesus. Então, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aqui já, só um adendo, né? Aqui já tira já também mais um ponto, que quando explode uma guerra lá no Oriente Médio, a gente fala, pronto, acabou, é o fim. Calma, guerra, rumores de guerra, o que o texto está dizendo? O que Jesus está falando? Ainda não é o fim. Então vai ter guerra. A partir desse momento, Jesus sofreu, a partir dali, 50 anos depois já tinha guerra. 50 anos que Jesus tinha falado isso aqui, também já tinha guerra. Então, a gente também não pode marcar, opa, aconteceu uma guerra, está acontecendo o fim. Não. Versículo 7, 8 agora. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Pergunta para a gente, onde nós estamos então? Princípio das dores. A partir de Jesus é princípio de dor. Por isso que é aquela perspectiva de amilenismo, pré-milenismo, vai ter o milênio concreto, não vai. Nós temos uma visão que não existe esse milênio concreto. Para Deus, um dia, 1000 anos um dia. Não tem essa perspectiva fechada de Apocalipse. E aí, só um adendo, quando você for ler Apocalipse, né? Apocalipse, da maioria das vezes ali, não é literal. Se você for com uma lente literal, você não consegue encaixar as coisas. Vai ser difícil demais a sua leitura. Então, você tem que ter uma leitura, né, um pouco mais flexível. Estou falando para você não ler, aqui não é literal. Não, a Bíblia ela é ferramenta para a nossa vida. E Apocalipse tem que ser lido. Carta às 7 igrejas. Mas você tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão você vai começar a imaginar, tem que ter uma besta que vai levantar com 12 chifres, isso e aquilo. Mas o ponto aqui, que a gente está falando, ele vai falar, né, nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. É interessante a gente perceber isso, né? Porque nós passamos por isso também hoje. Quando a pandemia chegou, o que aconteceu? Muitos levantaram e falaram o quê? É o fim. Vocês percebem como o cristão ele é muito enraizado a evento?
Mas quando eu olho um texto como esse, um sermão profético de Jesus, eu não consigo, entendeu? Colocar o evento e deixar claro, e bater o martelo. Agora Jesus vem, tem fome. Agora Jesus vem, tem pandemia. Depois dali, você tem a peste bubônica, você tem peste negra, a gripe espanhola no início do século. Tem muitas guerras, destruições, doenças. Então, o que cabe nós aqui, é esse que é o ponto que eu quero falar aqui para vocês. E o ponto que Jesus também lidou ali, é a vigilância. O ponto nosso não é como uma forma mística, onde eu vou cravar o dia, cravar o tempo. Até porque quando você vai estudar outras religiões, as que tentaram cravar, o que aconteceu? A maioria errou. A maioria não, todos erraram. Todos erraram. Tentaram cravar o tempo. Não, Jesus vai voltar em 2012, que aconteceu isso aí. Eu não estava muito na virada do século, que eu era muito pequenininho, mas a virada do século aconteceu isso também. Agora o bicho vai pegar. 2000. Nós estamos aqui, 2021. Qual que é o ponto aqui? É para mostrar realmente a incapacidade humana. Nós não somos capazes de cravar a agenda de Deus. Pelo contrário, quando a gente levanta para cravar uma agenda de Deus, é um orgulho tamanho. Porque o sermão profético de Jesus é para trazer uma vigilância no nosso coração. Jesus está alertando os discípulos, olha, prestem atenção, cuidado, prestem atenção, vocês estão de sobreaviso, muitos virão para enganar, prestem atenção. Então esse é o ponto. Então, o princípio das dores, a gente pode colocar aqui. Muitos virão em meu nome, então isso quer dizer falsos profetas, nós temos isso hoje, certo? Guerras, conflitos nacionais, também nós temos. Questões climáticas, fome, também nós temos. Então, basicamente, é para a gente trabalhar essa perspectiva ali do 3 até o 8, como uma ideia assim, olha, nós teremos problemas, mas é para ficar vigilante. Olha que simples que Jesus é, né? A gente que gosta de pegar isso aqui e transformar em filme. Desculpa, Léo, mas é basicamente isso. A gente gosta de fazer isso, de jogar num filme. Mas ele está trabalhando aqui, olha, os princípios das dores serão assim. A gente vai ter problema com apostasia, a gente vai ter problema entre famílias, a gente vai ter problema com dores. E aí ele vai continuar, olha que interessante, no versículo 9 em diante, nós temos outros sinais ainda nessa perspectiva do princípio das dores. Nós, Diego, muita dor, né? Mas é princípio, hein? Só para a gente lembrar, princípio de dor. Versículo 9 em diante. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos foi concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá de se levantar contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Outros sinais, tribunais, perseguições, martírio. Versículo 10, ele é necessário que o evangelho seja pregado em todas as nações. Antigamente tinha muito essa ideia. Quando o último for, a gente pregar para o último, Jesus volta. A gente também não pode fechar de novo em agenda, porque senão eu estou fechando em agenda. Mas um texto como esse, o que é? Uma motivação para eu pregar. Para eu remir a volta de Jesus. Quanto mais eu prego, mais eu estou entendendo esse evangelho aqui. Preciso pregar para todo mundo. Esse texto é interessante também para questões missionárias. Eu preciso enviar gente para longe. Faz parte da igreja. Para que todo mundo ouça do evangelho. Porque faz parte da questão da igreja. Interessante Jesus trazer essa perspectiva num sermão profético, trazendo essa ideia. Aí ele vai falar sobre nos tribunais, né, que quem capacita é o Espírito Santo. Eu já ouvi pastor usando esse texto para falar assim, eu não preparo o sermão, porque quem capacita é o Espírito Santo. Então é ele que vai conceder a voz para eu pregar.
É uma sem vergonhice isso. Por quê? Porque ele está falando de fim dos tempos. Ele está falando de tribunais. O Juninho passou uma questão de tribunal aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou as palavras na tua boca. É isso que ele está falando. Quando vocês forem perseguidos, presos, agora o cara pega um texto, tira do contexto e aí vira pretexto. Facinho para virar pretexto. Então nós temos que estudar com certeza. Então o princípio das dores, uma listinha rápida. Falso profeta, se você quiser anotar. Guerra, conflitos nacionais, questões climáticas, fome, tribunais e governadores, quando os governadores estiverem contra a gente, rompimento da família, ódio. E aí o ponto é, nossa, Diego, essa é uma lista do fim dos tempos. Não, essa é uma lista do princípio das dores. Isso é princípio de dores. Quer dizer que na grande tribulação, isso daqui vai ficar intensificado. Vai crescer absurdamente. Se hoje tem perseguição só lá no Oriente Médio, na grande tribulação vai ter perseguição em todo o mundo. Então hoje nós vivemos no princípio das dores. Diego, você está marcando a agenda de Jesus? Não. Eu estou trazendo uma evidência daquilo que nós vivemos hoje. O que está aparecendo é princípio de dor. Após o que Jesus falou, ele com certeza entendeu como princípio de dor. Os discípulos também. Foram mortos, crucificados. Talvez até eles tinham uma ideia de grande tribulação. Mas não é. A gente vai chegar num texto que vai mostrar essa questão. Então aí agora, entendemos, princípio das dores. O segundo que ele trabalha aqui, e ainda com o texto, pode manter o Marcos aí, ele vai trabalhar a grande tribulação. Aqui que começa a dificultar um pouquinho mais sobre essa questão. Versículo 14. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e aí ele começa a trazer uma perspectiva da grande tribulação. Gente, esse é um texto que você precisa estudar muito, mas muito mesmo, questões históricas e questões próximas de outros textos também. Aqui vai ser importantíssimo a gente chegar lá em Lucas 21, mas não agora. Qual que é o ponto aqui? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, quando você vai estudar um pouquinho sobre esse texto, ele faz uma puxada lá para Daniel 9, 27. Lá em Daniel 9, 27, ele já fala sobre a questão do abominável da desolação. Ele vai falar assim, 9, 27, vai falar: ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu gostei de um exemplo que o Nicodemos colocou nesse texto, que para mim ficou muito mais fácil para entender. Ele falou assim, quando ele foi para a Suíça, ele queria muito ir lá naqueles Andes e tal, nas cordilheiras e tal, muito bonito. Quando ele passava por cima, ele via apenas uma montanha. Ele falava para a esposa dele, olha que linda aquela montanha, vamos lá? E ele via de cima. Quando ele chegou lá embaixo, ele percebeu que eram 3 montanhas, um lado da outra. Ele achava que era uma só, mas quando ele chegou próximo, era 3. Quando você encontra um texto como esse, versículo 14 do capítulo 13 de Marcos, nós temos 3 períodos. Jesus está falando sobre 3 períodos aqui. Olha que interessante, profecia, é difícil de se entender um pouquinho sobre o texto. Primeiro período que ele está colocando aqui sobre a questão do abominável da desolação. Usando o termo lá de Daniel, ele pega esse termo lá de Daniel, ele traz para cá e ele usa. Primeiro período, ele usa esse termo por causa do rei Antíoco IV Epifânio. Profanação do templo de Jerusalém, sacrifício do porco. Teve uma situação lá, que esse homem chegou lá em Jerusalém, e ele foi lá e sacrificou um porco dentro do templo. Absurdo para os judeus. Nesse momento, a profecia que foi dada lá em Daniel foi cumprida. E Jesus está falando dela aqui também. Porque se parou dos manjares, parou as ofertas. Nessa época do rei Antíoco IV Epifânio. Segundo período que esse versículo 14 também está falando. Exércitos romanos que cercaram Jerusalém em 70 depois de Cristo. Por que eu digo isso? Porque quando você vai para Lucas 21, pode ir lá para Lucas 21, é importante esse texto, Lucas 21, no versículo 20, é o texto paralelo. Então, quando você tem uma dúvida, talvez, de um texto, você vai para o mesmo texto em outro evangelho para tentar tirar.
O que é esse abominável da desolação, né? Em Lucas 21, no versículo 20, nós temos uma questão do segundo período que Jesus está falando aqui no versículo 14. É um pouquinho diferente, difícil de entender, mas dá para a gente chegar. Ele vai dizer assim em Lucas: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, olha, ele pegou Antíoco, está usando, certo? Ele está usando o exército que ia invadir 40 anos depois desse texto, e ele também usa esse texto, esse sermão profético, para o que vem ainda, que seria o anticristo. Olha que difícil, um único texto. Ele traz lá de Daniel, ele usa o Antíoco, e ele usa Roma, quando sitiou Jerusalém. O mesmo texto, com a mesma face, quando você olha por cima, mas quando você vai de lado, numa parte mais histórica, você percebe essa questão dos períodos. Por que eu digo isso? Porque ele vai começar a falar de um assunto que quando você olha, você fala assim, puxa, isso aqui é o anticristo, está chegando. Olha que interessante, voltando lá em Marcos, no versículo 13 e 14. Fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma. E o que estiver no campo não volte para trás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca mais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, de novo, atentos, tudo que vos tenho predito. O ponto aqui é que ele está falando de uma calamidade, Jesus pensando nos 3 momentos. O terceiro momento é a vinda do anticristo. Por que eu digo isso? Porque se a gente continuar um pouquinho mais no versículo 24, depois dele ter colocado esse pano de fundo da calamidade, no versículo 24 vai dizer, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, o que vai acontecer? Verão o Filho do Homem. Ué, Diego, mas não está falando de Antíoco? Tá também. Não está falando lá de Daniel? Tá também. Não está falando de Roma sitiada? Tá também. Mas está falando também do anticristo que está vindo? Tá também. Difícil de lidar. Um texto só, com diversos olhares, que você precisa ter os outros olhares, porque senão você fica só num. Quando um pré-milenista ou outro tipo de estudioso pega talvez um texto como esse, ele vai fechar só no anticristo. Só que aí está errado. Porque ele também está falando da destruição do ano 70. Por isso que ele fala, ai daquelas que estiverem grávidas. Porque quando Roma chegou e sitiou e fechou em volta, eles precisavam fugir. Jesus já está falando disso aqui. Puxa, é difícil de entender, né, Diego? Difícil de entender, complicado. Mas se a gente vai estudando um pouquinho mais, a gente vai pegando alguns textos. Isso é texto, gente, é Bíblia. A gente precisa fundamentar a nossa fé dentro dessa perspectiva. Então são 3 períodos. O que a gente vai falar um pouquinho mais aqui? O terceiro período, que é o quê? O que há de vir, o anticristo, como nunca houve e haverá. Então Jesus, ele vai colocar, por que eu posso dizer isso? Por causa do versículo 24, que é continuidade, a vinda do Filho do Homem, né? Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Versículo 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Acabou. Aqui a gente já mata a ideia de 3 vindas. Não tem 3 vindas, viu, gente? São só 2 vindas. A próxima de Jesus, acabou. Ele veio uma vez e ele virá na próxima. Segunda coisa que a gente pode matar com um texto desse também é arrebatamento secreto. Não tem? O que o texto está dizendo? Ele virá em nuvem e acabou. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, acabou. Encerrou-se o assunto. Então você não tem arrebatamento secreto. Puxa vida, Diego, aprendi a vida inteira. Ué, mas esse texto e outros apontam que não tem.
Não vai ter esse arrebatamento secreto, onde, puxa, será que eu fui, será que eu não fui, né? Tinha muito disso quando era criança, né? Às vezes você acordava, né? Sua mãe não estava na cama, né? O seu pai também não estava na cama, aí você chegava, tinha uma roupa estendida na cama, você já pensava, já era. Eles foram, com certeza eles foram, eles eram crentes, eu não sou, eu tenho certeza que eles foram, eu não consegui ir. Não, dava um medo, dava um temor, né? Chamava o povo para o evangelho no temor, né? Tinha esse receio, esse medo, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Que por muito tempo a religião foi baseada em medo, né? E a gente não chega em Jesus por medo, né? A gente chega por graça. E é uma resposta ao nosso coração de gratidão, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Por muito tempo a gente pensou nisso. Então não vai ter arrebatamento secreto, segundo o texto. O que ele vai falar um pouquinho sobre aqui? Na questão da grande tribulação, nós encontramos o anticristo. Vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho rapidinho aqui sobre o anticristo. Anticristo, o último anticristo, o final, o grande anticristo, será uma pessoa, personificado. Nós temos essa ideia. Agora um ponto importante que a gente precisa lidar aqui. Nós temos uma expressão de anticristo. Expressões de anticristo. Porque quando você vai estudar a palavra anticristo, você tem uma ideia de que contra Cristo e no lugar de Cristo. Quando os reformadores começaram a fazer as confissões, quem era o anticristo para eles? O Papa. Por quê? Vicário. Era a ideia de que ele era o Deus na terra, era a ideia de que ele era a ligação entre o homem e Deus. Então, para Lutero, para muitos reformadores, o Papa era um anticristo. Entendendo dessa forma, ok. Isso quer dizer que alguns sistemas humanos podem ser anticristo? Com certeza. Se é contrário a Cristo, é anticristo. O socialismo pode ser um anticristo? Pode. Ele não é a pessoa do anticristo, que será no fim. Porque o texto vai dizer um pouquinho mais à frente, a gente vai usar o texto, eu vou chegar nele, que quando o anticristo personificado chegar, já é um fim. Jesus volta e encerra o assunto. Coloca todo mundo no lago de fogo e acabou, passa a régua. Então, quando esse homem chegar e que vai enganar a muitos, a todos e até mesmo a igreja, já é o fim direitinho, já está chegando o fim. Mas a expressão de anticristos nós temos desde lá de Jesus. Tem um texto que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, olha. 1 João 2,18. Olha que interessante esse texto. 1 João, dá uma olhada nesse texto comigo, 1 João 2,18. Olha o que o texto diz. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Virá o anticristo, a personificação do mal. A gente entende que virá. Isso vai vir na grande tribulação. Mas eu ia falar pequenos anticristos, mas o termo aqui é expressões de anticristo já acontecem até hoje. E já estão acontecendo direto. Governos, perseguição, algum homem levantado aí para fazer contrário ao anticristo. Isso quer dizer que quando levante-se um homem lá no meio do nada e tal, ou lá no Amazonas, está falando, eu sou o anticristo, tenho o número da besta e agora acabou-se a terra. Não é assim. Todo mundo também será enganado por esse homem. A gente vai chegar em alguns textos. Olha que interessante, né? Em 2 Tessalonicenses 2, versículo de 1 a 6, esse texto é importante para a gente ler sobre a questão do anticristo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, essa ideia de que estou supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se
como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda e assim diante. Esse texto é interessante, porque a pessoa do anticristo, o filho da perdição, ele vai estar sentado no lugar de Deus. Diego, isso quer dizer que o anticristo pode vir da igreja? Pode. Por isso, logo, repito, não tenho como eu cravar uma imagem. Esse é o anticristo. Isso está errado. Eu não posso fazer isso. Não tem como eu cravar uma imagem do anticristo. Mas tem como eu colocar. Ele vai enganar muitos. Ele será contra Deus. Ele será contra o povo de Deus. Ele pode vir de dentro do povo de Deus. Isso mais para frente. Mas quando intensificar a dor. Por quê? Porque hoje nós vivemos ainda no princípio das dores. Mas na grande tribulação, eu creio que não. Se a gente for olhar aqui, eu creio que não. 1 João 2,8, a gente já leu esse texto já. Aí ele vai falar um pouquinho mais em diante. Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão vai demorar muito tempo. Que é a marca da besta, né? Ele vai falar em Apocalipse 13, as duas bestas. Eu vou deixar para falar sobre a questão da besta em outro tempo. Porque o Carlos César, acho que são 3 ou 4 pregações sobre escatologia. Então hoje é mais os princípios gerais em relação à questão da escatologia. Então, princípio das dores, grande tribulação. E encerra-se como? Depois da grande tribulação, a volta de Jesus. Versículo 24. Então, 26. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Interessante a gente pensar nisso, porque depois da grande tribulação, Jesus vem para buscar os seus. Ele busca, e depois a justiça de Deus é derramada entre os que vão ficar. Apocalipse 20, 10, tem um texto interessante que vai dizer assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Depois da volta de Cristo, gente, o que vai acontecer? Jesus vem, redime os seus, busca a igreja. Então pode ser que seja, a gente pode colocar um nome como arrebatamento, mas é universal, todo mundo vai ver os seus sendo retirados da terra. Deus derrama o juízo, restaura essa terra é transformada, é restaurada, ali acontece o julgamento final, certo? É derramado o juízo final naqueles que não confessaram a Cristo e que seguem a besta, então encerra-se ali. E aí há a concretização final de Deus. A ideia de que nós estaremos para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, mais um texto, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o seu avô, o seu bisavô ressuscita primeiro, que é cristão. Depois nós, se a gente estiver vivo nessa situação, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, encerra-se o assunto entre terra e Deus. Então, o que a gente precisa colocar aqui para a gente encerrar essa questão da volta de Jesus? Jesus volta e encerra o assunto. Então, essa segunda volta, ele encerra o assunto. Isso quer dizer que tem purgatório? Não tem. Encerrou o assunto. Tem aqueles 7 anos de tribulação que a gente aprende também muito lá fora? Eu também não encontro isso aqui. Interessante a gente pensar nisso. Tem mais 1000 anos aí, para ter mais um tempo ainda para correr, aí a marca da besta e tal. Também nós não encontramos biblicamente, tanto nesse texto quanto no outro. E assim, gente, eu estou baseando a minha argumentação só em Marcos 13. Tem diversos outros textos em Apocalipse que vão também retratar essa posição, que vão trazer base. Lucas também, Mateus, que é o texto mais longo ainda. Se hoje já está sendo longo, que eu estou pregando em Marcos, imagina se eu pregasse em Mateus, ia ser mais longo ainda. Então, tentei fechar em Marcos aqui. Até porque, na semana que vem, o Carlos César vai trazer a perspectiva de, beleza, entendemos isso e como que deve ser a nossa vida aqui. Aí ele vai trabalhar as 2 parábolas no final aqui. Tá? Então, algumas coisas que a gente precisa lembrar aqui. Então, o que a gente pode tirar? Nós estamos no princípio das dores,
guerras, conflitos, fome, problemas, né? Ainda não chegou a grande tribulação, vai se intensificar, gente. Sabe aquela ideia de que as pessoas têm, falam assim, vamos orar para melhorar? Vai se intensificar, sabe? Vai se intensificar. O crente vai passar pelo fogo mesmo espiritual para a gente estar mais firme. Então essa é a ideia, é que a gente vai piorar lá fora e a gente vai ter mais problema. E até o texto vai dizer de Marcos mesmo que é para provar aqueles que são. Então cada vez mais a igreja vai ficar vazia, talvez. Ou cheia de gente, só que vazia de vida. Então a secularização vai aumentar. A ideia de que o Espírito Santo não existe, a ideia de que Jesus é um Jesus histórico apenas, isso vai aumentar. O alerta para a gente, e volto a dizer o alerta de Marcos, vigiai e orai. Para que você não fique com as, como diria antigamente, com as calças na mão, né? Pegue você com as calças curtas. Esse é o ponto, vigiai e orai. Então, assim, o pensamento, basicamente, nós como cristãos, é realmente trazer uma igreja aberta para receber as pessoas, alertar as pessoas lá de fora, alertar, um alerta mesmo, olha, Jesus está voltando. Sabe o que eu acho interessante também, quando Jesus fala nesse sermão profético? Ele trabalha muitas ideias de promessa, gente. Então, quando acontece uma guerra lá fora, quando acontece uma pandemia aqui, sabe qual que deve ser o nosso pensamento? Jesus avisou. Jesus avisou, e logo em seguida eu posso falar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele está vindo. Ele está vindo. Vocês que estão falando que não tem, ele está vindo. Jesus falou sobre pandemia, sobre pestes, sobre problemas. Ele falou. Então, olha que interessante, olha que diferença a postura de eu pegar um evento e cravar a volta de Jesus, do que eu pegar esse evento e trazer alento para o meu coração. E trazer alento para as pessoas. Olha, Jesus está voltando, isso vai piorar, vai ter mais pandemia, vai ter mais problema, vai ter mais doença. Mas aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Mesmo que morra, viverá. Então, é essa a nossa pregação. Não é ficar dialogando, trabalhando perspectivas, datas, horas, 666, 777, as ideias e mais ideias. Uma pregação como essa é para trazer uma prática da minha vida, um descanso. Eu disse, Senhor, eu descanso. Vai piorar, mas o dono do barco está comigo. E glória a Deus por isso. Então, eu tenho que olhar um texto como esse, e dentre outras perspectivas de escatologia, como um Cristo voltará. Ele falou disso e eu estou nele. Se eu estou nele, eu não tenho problema. Mas se eu não estou nele, eu gosto muito de uma frase do Paul Washer, quando ele está pregando, ele fala assim, eu tenho duas notícias. Uma boa e uma ruim. A boa é que Deus está aqui. A ruim é que Deus também está aqui. O ponto é que lado que você está. Então é isso, é basicamente isso. Cristo vai voltar. Ele vai voltar. Os sinais apontam para a volta de Cristo. Ele está voltando. Agora o momento nós não sabemos, não entendemos, não compreendemos e também não queremos colocar uma data aqui. Não cabe a nós. E glória a Deus por isso, que não cabe a nós. Assim eu descanso cada vez mais, porque é o papel dele voltar, não é o meu. Meu papel é descansar. Amém? Baixa sua cabeça, quero orar. E futuramente a gente fala um pouquinho mais sobre escatologia, é um assunto que eu gosto bastante. Um pouco difícil de lidar, mas a gente vai caminhando juntos aí. Deus, obrigado, Pai. Porque o Senhor lida de forma simples e a gente que dificulta. E nós agradecemos porque o Senhor deixou sermões proféticos para a nossa vida, Pai. Sermões que tiram algumas amarras do nosso coração. E que possamos compreender e receber esse chamado, esse chacoalhão do Evangelho para nos fortalecer de forma espiritual em Ti, para descansar mais em Ti, para compreender que é o Senhor que vem, não somos nós que estipulamos a sua volta, que é o Senhor que levanta povos, governadores e também destitui. E nós descansamos nisso, ó Pai. Cuida de nós e que possamos todos os dias levantar, agradecendo e esperançosos com a volta de Jesus, ó Pai. É isso o nosso pedido. Que um texto como esse fale o nosso coração e nos chame
para essa esperança em Cristo Jesus, ó Pai. Nós pedimos por isso. Cuida da gente, que possamos gritar cada vez mais lá fora: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Que as pessoas possam ver essa ânsia e essa esperança em nossos corações e perguntarem, questionarem por quê, e nós consigamos responder essa ânsia da sociedade, ó Pai, dizendo que o Senhor vem, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Pai, que isso seja cravado em nossas vidas e que possamos descansar nisso, ó Pai. Cuida de nós, da tua igreja, e que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um aqui presente, hoje, para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida, que possamos ter o coração esperançoso, descansados na volta de Jesus. Ele vem, Ele está voltando. Amém?